O Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Murphy. Os milagres que esse livro pode fazer em sua vida. Em todo o mundo, vi acontecer milagres a homens e mulheres, em todas as situações de vida. Milagres que lhe acontecerão também, quando você começar a utilizar o poder mágico de sua mente subconsciente. O objetivo desse livro é ensinar que a maneira habitual de pensar e formar imagens mentais modela, configura e cria seu destino. Assim como o homem pensa em sua mente subconsciente, assim ele é. Você sabe as respostas? Por que uma pessoa está triste e a outra feliz? Por que uma pessoa vive alegre e próspera e a outra pobre e sofredora? Por que uma está assustada e ansiosa e a outra transbordante de fé e confiança? Por que alguém tem uma casa bela, luxuosa, enquanto a outra leva uma existência humilde, num cortiço? Por que uma pessoa é grande sucesso na vida e a outra um vergonhoso fracasso? Por que um orador é notável, imensamente popular, e o outro medíocre e ignorado? Por que uma é um gênio no seu trabalho ou profissão liberal, enquanto outra pessoa trabalha penosamente durante toda a vida, sem conseguir realizar alguma coisa que vale a pena? Por que uma é salva de uma doença considerável incurável e outra não? Por que tantas pessoas boas, bondosas, religiosas sofrem, na mente e no corpo, as torturas dos condenados ao inferno? Por que tantas pessoas imorais têm sucesso, prosperam, desfrutam uma saúde radiante? Por que o casamento de uma pessoa é feliz e o da outra infeliz e frustrante? Haverá uma resposta para essas perguntas no funcionamento de mentes conscientes e subconscientes? Há, sem a menor dúvida. O que me levou a escrever esse livro foi o profundo desejo de passar às outras pessoas as respostas que encontrei para essas e outras perguntas semelhantes. Tento aqui explicar as grandes verdades fundamentais da sua mente, usando as mais simples linguagens possíveis. Acredito que é perfeitamente possível, usando linguagem comum, explicar as leis básicas e fundamentais da vida e da sua mente. Você descobrirá que a linguagem usada neste livro é a mesma que encontra nos jornais diários e nas revistas semanais em seu escritório, em casa e no trabalho. Insisto em que estude esse livro e aplique as técnicas aqui descritas. Fazendo isso, tenho absoluta certeza de que dominará o poder milagroso que o livrará de situações de confusão, sofrimento, tristeza, fracasso. O livro o guiará ao lugar que lhe pertence de direito. Solucionará suas dificuldades, cortará os laços que o prendem emocional e fisicamente e o colocará na real estrada para a liberdade, felicidade e paz de espírito. Esse poder milagroso de sua mente subconsciente pode curá-lo da doença e torná-lo mais uma vez enérgico e forte. Aprendendo a usar os poderes interiores, você abrirá o portão da prisão do medo e entrará na vida descrita por Paulo como a vida gloriosa, liberdade dos filhos de Deus. A cura pessoal sempre será a prova mais convincente dos poderes do nosso subconsciente. Há muitos anos consegui me curar de um tumor maligno, um sarcoma na terminologia médica, usando o poder curador da minha mente subconsciente, que me criou e ainda mantém e dirige todas as minhas funções vitais. A técnica que eu apliquei nessa ocasião é explicada em detalhes desse livro. Tenho certeza de que ela vai inspirar outras pessoas a confiar na mesma presença curadora infinita que reside nas profundezas subconscientes de todos nós. Graças aos bondosos conselhos de um velho médico, compreendi de repente que é natural supor que a inteligência criadora que formou todos os meus órgãos, modelou-me o corpo e fez meu coração bater, pode consertar o trabalho de suas próprias mãos. Ou como diz o velho provérbio, o médico pensa a ferida e Deus a cura. Acontecem maravilhas quando você reza de maneira eficaz. A prova científica é a interação harmoniosa, cientificamente dirigida para um fim específico, dos níveis consciente e subconsciente. Esse livro vai lhe ensinar a maneira científica de obter acesso ao reino do poder infinito existente em você, permitindo-lhe conseguir o que realmente quer na vida.
Você deseja uma vida mais feliz, mais plena, mais rica? Comece a usar o poder milagroso da sua mente e remova do caminho os obstáculos nos assuntos diários, na solução de problemas, de negócios e traga harmonia para os seus relacionamentos familiares. Recomendo que leia várias vezes esse livro. Seus muitos capítulos vão lhe mostrar como funciona esse poder maravilhoso e como você poderá trazer para o primeiro plano a inspiração e a sabedoria que há em você. Você sabe como rezar ou orar de maneira eficaz? Quanto tempo se passou desde que a oração era parte das atividades diárias das pessoas? Numa emergência, nos momentos de perigo e dificuldade, em casos de doença e quando a morte está por perto, chovem as orações, suas e de seus amigos. Leia nos jornais, todos os dias se oferecem orações, no país inteiro, por uma criança cometida de uma doença considerada incurável. Pelo país, entre as nações, por um grupo de mineiros aprisionados numa mina inundada. Depois se noticia que, ao serem salvos, os mineiros declararam que ficaram rezando enquanto aguardavam. Outra notícia que também se lê: o piloto de um avião, obrigado a um pouso de emergência, declara que também rezou naqueles momentos difíceis. A oração constitui certamente uma ajuda sempre presente nos momentos de crise. Não se deve, porém, esperar pela dificuldade para tornar a oração parte integrante de uma vida construtiva. As dramáticas respostas à oração fazem manchetes nos jornais e são prova da eficiência da oração. O que dizer das orações humildes das crianças, do agradecimento cotidiano antes das refeições, das devoções contritas em que o indivíduo procura apenas a comunhão com Deus? Meu trabalho com as pessoas levou-me a estudar as diversas maneiras de chegar à oração. Eu próprio experimentei o poder da oração na minha vida. Conversei e trabalhei com muitas pessoas que também tiveram o auxílio da oração. O problema consiste em dizer que aos outros como se devem rezar. Pessoas em dificuldades raramente conseguem pensar e agir de uma maneira racional. Precisam de uma fórmula fácil para se orientar. Um método que funcione e que seja simples e específico. Devem ser levados frequentemente a enfrentar a emergência. A principal característica desse livro é o seu cunho eminentemente prático. Nele são apresentadas apenas técnicas e fórmulas simples e exequíveis, que podem ser facilmente aplicadas na vida cotidiana. Ensinei esses processos simples a homens e mulheres pelo mundo inteiro. E recentemente, cerca de 1.000 pessoas das mais diversas tendências religiosas compareceram a um curso especial realizado em Los Angeles, em que eu expliquei detalhadamente os principais pontos desse livro. Muitas vinham de até 300 quilômetros de distância para assistir às aulas. As características especiais desse livro vão atraí-lo para mostrar os motivos pelos quais frequentemente se obtém o oposto daquilo que você rezou. Pessoas de todas as partes do mundo já me perguntaram milhares de vezes por que nunca obtive respostas às minhas orações. Nesse livro, você encontrará as causas dessa queixa tão comum e as diversas maneiras de impressionar o subconsciente obtendo as respostas certas, que são expostas nesse livro, de valor extraordinário e uma ajuda sempre presente nos momentos de dificuldade. Em que você acredita? Não é aquilo em que você acredita que traz uma resposta à oração do homem. A resposta à oração surge quando a mente subconsciente do indivíduo responde ao quadro mental, o pensamento de sua mente. Esta lei da fé opera em todas as religiões do mundo, sendo essa a razão de serem psicologicamente verdadeiras. O budista, o cristão, o muçulmano, o judeu, todos podem obter respostas às suas orações, não por causa do credo em particular, da religião, do proselitismo ritual, cerimônia, fórmula, liturgia, encantamentos, sacrifícios ou oferendas, mas unicamente por causa da fé ou da aceitação e receptividade mental daquilo por que rezam. A lei da vida é a lei da fé, e a fé pode ser resumida como um pensamento na mente. Como um homem pensa, sente e crê, tal a situação de sua mente, corpo e circunstâncias que o cercam. Uma técnica, uma metodologia baseada na compreensão de que se faz e por que se faz, ajudará a formar uma corporificação subconsciente
de todas as coisas boas da vida. Essencialmente, uma oração atendida é a realização do anseio do coração. Desejo oração. Todos desejam saúde, felicidade, segurança, paz de espírito, sinceridade, mas muitos falham na consecução clara de resultados definidos. Um professor universitário confessou-me recentemente: sei que se eu mudasse o meu padrão mental e reorientasse a minha vida emocional, a minha úlcera desapareceria para sempre. Não tenho, porém, qualquer técnica, processo ou modos operando para alcançar esse resultado. Minha mente vagueia para frente e para trás, sempre pelos inúmeros problemas, e eu me sinto frustrado, derrotado e infeliz. Esse professor estava desejando gozar de uma saúde perfeita. Ele necessitava conhecer como sua mente trabalhava, o que lhe permitia alcançar o que desejava, praticando os métodos de cura que são delineados nesse livro. Ele fez isso e tornou-se um homem são e realizado. Existe uma mente comum a todos os homens, Emerson. Os poderes de operar milagres no seu subconsciente existiam antes mesmo que eu e você nascêssemos, antes que qualquer igreja do mundo existisse. As grandes verdades eternas e os princípios da vida são anteriores a todas as religiões. E assim pensando, eu lhe recomendo nos capítulos seguintes que se aproprie desse poder maravilhoso, mágico e transformador, que cura as feridas mentais e físicas, salva as mentes temerosas e liberta completamente das limitações da pobreza, fracasso, miséria, privação e frustração. Tudo o que você tem a fazer é unir-se mental e emocionalmente a tudo de bom que deseja personificar. E os poderes do seu subconsciente responderão de conformidade com isso. Comece hoje, agora. Deixe que ocorram maravilhas em sua vida. Persista. Persista até que raie um novo dia e as sombras se dissipem. A casa do tesouro está dentro de você. Há riquezas infinitas em derredor. Se você abrir os olhos mentais e contemplar a casa do tesouro incomensurável que há dentro de você, existe uma mina de ouro dentro de você, da qual você pode extrair tudo aquilo de que necessita para levar uma existência gloriosa, repleta de alegria e fartura. Muitas pessoas estão profundamente adormecidas, porque desconhecem essa mina de ouro de infinita inteligência e limitado amor que há em cada um de nós. Você pode obter tudo o que desejar. Um pedaço de aço magnetizado pode erguer cerca de 12 vezes o próprio peso. Mas se for desmagnetizado, o mesmo pedaço de aço não conseguirá levantar nenhuma pena. Da mesma forma, há um homem magnetizado, cheio de confiança e fé, sabe que nasceu para vencer e ser bem-sucedido. E há também o homem desmagnetizado, que vive com medo e é assaltado por dúvidas. Quando surgem as oportunidades, ele diz, abre aspas, posso fracassar, posso perder meu dinheiro, os outros podem rir de mim, fecha aspas. Esse tipo de homem nunca irá muito longe na vida, porque tem medo de avançar. Ficará simplesmente onde está, vai tornar-se um homem magnetizado e não vai descobrir o grande segredo de todas as épocas. O maior segredo de todas as épocas. Na sua opinião, qual é o maior segredo de todas as épocas? O segredo da energia atômica? Da energia termonuclear? Da bomba de neutrônio? Não. Não é nenhum desses. Qual então seria esse grande mistério? Onde se pode encontrá-lo, estabelecer contato e pôr esse mistério em ação? A resposta é extraordinariamente simples. Esse mistério é o maravilhoso poder de operar milagres que você encontra em sua mente subconsciente. O último lugar onde a maioria das pessoas o procura. O poder maravilhoso do seu subconsciente. Você pode introduzir em sua vida mais poder, mais riqueza, mais saúde, mais felicidade, mais alegria, descobrindo como entrar em contato e libertar o seu poder oculto do subconsciente. Você não precisa adquirir esse poder, você já o possui. Deseja, porém, aprender a usá-lo. Deseja compreendê-lo, a fim de que possa aplicá-lo em todos os estágios da vida.
Seguindo as técnicas e processos bem simples expostos nesse livro, você pode obter o conhecimento e a compreensão necessária. Pode ser inspirada por uma nova luz, pode gerar uma nova força que lhe permitirá realizar as suas esperanças e transformar em realidade todos os seus sonhos. Decida agora tornar a sua vida mais magnífica, maior, mais rica, mais nobre do que nunca. Nas profundezas do seu subconsciente, à espera de se expandir e de se expressar, há uma sabedoria infinita, há um poder infinito, há um estoque ilimitado de tudo que é necessário para se ter uma vida perfeita. Comece agora a descobrir essas potencialidades das profundezas da sua mente, e elas tomarão forma no mundo exterior. A infinita inteligência que existe no seu subconsciente pode revelar-lhe tudo aquilo de que necessita saber. A qualquer momento, em qualquer lugar, desde que você seja compreensivo e receptivo, você pode receber novos pensamentos e ideias que lhe permitam realizar novas invenções, efetuar novas descobertas, escrever livros e peças. Além disso, a infinita inteligência que existe no seu subconsciente pode transmitir-lhe maravilhosas espécies de conhecimento de uma natureza original. Pode revelar-lhe e abrir o caminho para uma perfeita expressão e o seu verdadeiro lugar na vida. Através da sabedoria do seu subconsciente, você pode atrair a companhia ideal, bem como conseguir o sócio ou companheiro certo para os seus negócios. Pode encontrar o comprador certo para a sua casa e ganhar todo o dinheiro de que necessita, passando a ter liberdade financeira para ser o que é, agir como é, ir aonde o seu coração desejar. É um direito seu descobrir esse mundo interior de pensamento, sentimento e poder, de luz, amor e beleza. Embora invisíveis, suas forças são poderosas. Na sua mente subconsciente, você encontrará a solução de cada problema e a causa de cada efeito. Você pode trazer à tona esses poderes ocultos, entrando assim na posse verdadeira do poder e da sabedoria necessários para avançar na vida em segurança, abundância e alegria. Já viu o poder do subconsciente erguer pessoas que se encontravam liquidadas, tornando-as novamente fortes, dotadas de força vital, integradas em si mesmas, livres para saírem pelo mundo em busca de felicidade, saúde e alegria? Existe um milagroso poder de cura no seu subconsciente, capaz de acabar com todos os tormentos mentais, com problemas no coração. Você pode abrir a porta da prisão da mente e libertá-lo. Pode livrá-lo de todas as espécies de grilhões materiais e físicos. Necessidade de uma base para trabalhar. É impossível haver progresso substancial em qualquer tipo de esforço sem uma base para trabalhar, que seja universal em sua aplicação. Você pode tornar-se um perito na operação de sua mente subconsciente. Pode exercer seus poderes com a certeza de obter resultados na exata medida do seu conhecimento dos princípios e da aplicação que faz para propósitos específicos, bem definidos e objetivos que deseja alcançar. Já tendo sido químico, gostaria de ressaltar que se misturassem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, o resultado vai ser água. Você certamente sabe que um átomo de oxigênio e um átomo de carbono produzem um protóxido de carbono, que é um gás venenoso. Mas se acrescentar outro átomo de oxigênio, você obtém dióxido de carbono, um gás inofensivo, e assim por diante, no vasto reino dos compostos químicos. Você não deseja julgar que os princípios da química, da física e da matemática diferem dos princípios da sua mente subconsciente. Vamos considerar um princípio geralmente aceito. A água procura o seu próprio nível. É um princípio universal, aplicável à água em toda parte. Consideremos outro princípio. A matéria se expande quando é aquecida. Isso é verdade em toda parte, em qualquer época, em quaisquer circunstâncias. Se você esquentar um pedaço de ferro, ele se expandirá, quer tenha sido encontrado na China, na Inglaterra ou na Índia. É uma verdade universal que a matéria se expande quando aquecida. E é também uma verdade universal que qualquer coisa que se imprima ao subconsciente vai se expressar no tempo e no espaço
como condicionamento, experiência e acontecimento. A sua oração é atendida porque sua mente subconsciente é princípio. E por princípio, quero dizer, a maneira pela qual uma coisa opera. Por exemplo, o princípio da eletricidade é de que opera de uma potência mais alta para uma mais baixa. Você pode alterar o princípio da eletricidade quando se utiliza dela, mas cooperando com a natureza, pode realizar maravilhosas invenções e descobertas que beneficiam a humanidade de inúmeras maneiras. Sua mente consciente é princípio e trabalha de acordo com a lei da fé. Você deve saber o que é a fé, por que funciona e como funciona. A Bíblia o diz de uma maneira simples, clara e bela, abre aspas, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Fecha aspas. Marcos 11, 23. A lei da sua mente é a lei da fé. Isso significa acreditar na maneira pela qual sua mente funciona, acreditar na própria fé. A fé da sua mente é o pensamento da sua mente. Isso é muito simples, apenas isso e nada mais. Todas as suas experiências, incidentes, condicionamentos e atos são as reações do seu subconsciente aos seus pensamentos. Lembre-se, não é aquilo em que se acredita, mas a fé em sua própria mente que traz resultados. Deixe de acreditar nas falsas crenças, opiniões, superstições e terrores da humanidade. Comece a crer nas realidades eternas e nas verdades da vida que nunca mudam. Então você caminhará para frente, para cima e em direção a Deus. Quem quer que leia esse livro e aplique os princípios da mente subconsciente nele expostos, será capaz de rezar científica e eficientemente para si próprio e para os outros. Sua oração é atendida segundo a lei universal da ação e reação. Pensamento é ação incipiente. A reação é a resposta da sua mente subconsciente e corresponde à natureza do seu pensamento. Ocupe sua mente com os conceitos de harmonia, saúde, paz e boa vontade, e verdadeiras maravilhas vão ocorrer em sua vida. A dualidade da mente. Você possui apenas uma mente, mas sua mente possui duas características distintas. A linha de demarcação entre as duas é bem conhecida por todos os homens e mulheres inteligentes de hoje. As duas funções da sua mente são essencialmente diferentes. Cada uma é dotada de atributos e poderes separados e distintos. A nomenclatura geralmente usada para distinguir as duas funções de sua mente é a seguinte: a mente objetiva e a mente subjetiva. A mente consciente e a subconsciente. A mente desperta e a adormecida. O ego externo e o ego profundo. A mente voluntária e a mente involuntária. O macho e a fêmea e muitos outros termos. Você encontrará os termos consciente e subconsciente utilizados para representar a natureza dupla de sua mente em todo esse livro. A mente consciente e subconsciente. Uma excelente maneira de ficar familiarizado com as duas funções da sua mente é considerá-la em sua própria mente como um jardim. Você, o jardineiro, está plantando sementes, pensamentos. Em seu subconsciente, o dia inteiro, você vai plantando, baseado nos seus pensamentos habituais. Na medida em que você semeia no seu subconsciente, terá colheitas no seu corpo e no ambiente. Comece agora mesmo a semear pensamentos de paz, felicidade, boas ações, boa vontade, prosperidade. Pense com calma e muito interesse nessas qualidades e aceite-as integralmente na sua mente consciente e racional. Continue a plantar essas maravilhosas mentes, os pensamentos, no jardim da sua mente e terá uma gloriosa colheita. A sua mente subconsciente pode assemelhar-se ao solo em que germinarão todas as espécies de sementes, boas ou más. Podem colher uvas no espinheiro, ou figos em cardos. Cada pensamento é, portanto, assim, uma causa, e cada condicionamento um efeito. Por essa razão, é essencial que você tome cuidado com todos os seus pensamentos
a fim de ter apenas situações ou condições desejáveis. Quando a sua mente pensa corretamente, quando você compreende a verdade, quando os pensamentos depositados em seu subconsciente são construtivos, harmoniosos e pacíficos, o poder mágico do seu subconsciente responderá com situações harmoniosas, circunstâncias agradáveis, tudo o que há de melhor. Quando você começa a controlar os seus processos de pensamento, pode aplicar os poderes do subconsciente a qualquer problema ou dificuldade. Em outras palavras, você estará, na verdade, cooperando conscientemente com o poder infinito e a lei onipotente que governa todas as coisas. Olhe ao redor de si, onde quer que você viva, e verá que a grande maioria da humanidade vive no mundo interior. Os homens mais esclarecidos estão intensamente interessados no mundo interior. Lembre-se, é o mundo interior, isso é, seus pensamentos, sentimentos e fantasias, que faz o seu mundo exterior. Portanto, o único poder criador e tudo o que você encontra em seu mundo da palavra foi criado por você no mundo interior da sua mente, consciente ou inconscientemente. O conhecimento da interação das mentes consciente e subconsciente lhe permitirá transformar toda a sua vida. A fim de mudar o seu estado externo, você deve mudar a causa. A maioria dos homens tenta mudar condicionamentos e circunstâncias tocando apenas em condicionamentos e circunstâncias. Para promover a desarmonia, confusão, deficiência e limitações, você deve remover a causa de tudo isso. E a causa é a maneira pela qual você está utilizando sua mente consciente. Em outras palavras, a maneira pela qual você está pensando e imaginando em sua mente. Você vive num insondável oceano de riquezas infinitas. O seu subconsciente é muito sensível aos seus pensamentos. Os seus pensamentos transformam o molde ou a matriz pela qual fluem a infinita inteligência, sabedoria, as forças vitais e as energias do seu subconsciente. A aplicação prática das leis da mente, conforme indicamos em cada capítulo desse livro, fará com que você passe da pobreza para a abundância, da superstição e ignorância para a sabedoria, da dor para a tranquilidade, da tristeza para a alegria, da escuridão para a luz, da discórdia para a harmonia, do medo para a fé e a confiança, do fracasso para o sucesso, libertando da lei das probabilidades. É certo que não pode haver bênçãos mais gloriosas do que essas. De um ponto de vista mental, emocional e material, a maioria dos grandes cientistas, artistas, poetas, cantores, escritores e inventores possui um profundo conhecimento do funcionamento das mentes consciente e subconsciente. Certa vez, Caruso, o grande tenor, foi assaltado aí pelo medo do palco. Contou que a sua garganta ficou paralisada pelos espasmos causados pelo medo intenso, o qual lhe contraía os músculos da garganta. O suor começou a correr-lhe copiosamente pelo rosto. Estava envergonhado, porque em poucos minutos teria de entrar em cena. No entanto, tremia de medo e disse: "Vão rir de mim, eu não posso cantar." E então, na presença das outras pessoas que se encontravam nos bastidores, Caruso gritou, abre aspas, "O pequeno eu quer estrangular o grande eu que há dentro de mim", fecha aspas. E acrescentou para o pequeno eu, abre aspas, "Afaste-se, pois o grande eu quer cantar por meu intermédio", fecha aspas. Por grande eu, ele chamava o poder ilimitado e a sabedoria da sua mente subconsciente. E começou a gritar, "Afaste-se, afaste-se que o grande eu vai cantar." O seu subconsciente reagiu, libertando as forças vitais que existiam dentro dele. Quando chegou a hora de entrar em cena, Caruso caminhou para o palco, cantou gloriosa e espetacularmente, eletrizando a assistência. É óbvio para você agora que Caruso devia compreender os planos da mente, o consciente ou racional e o subconsciente ou irracional. O eu subconsciente é receptivo e reage à natureza dos seus pensamentos. Quando sua mente consciente, o pequeno eu, está cheia de medo, preocupações e ansiedade, as emoções negativas engendradas em sua mente subconsciente, o grande eu, são libertadas e inundam a mente consciente com uma sensação de pânico, maus pressentimentos e desespero. Quando isso acontece, você pode falar como Caruso, em tom imperativo,
e com profundo senso de autoridade. As emoções irracionais geradas nas profundezas da sua mente da seguinte maneira: fiquem quietos, contenham-se, eu tenho tudo dominado, devem obedecer-me, estão sujeitas ao meu comando, não podem intrometer-se onde vocês não são chamadas. É fascinante, profundamente interessante observar como você pode falar com autoridade e convicção ao movimento irracional do seu eu mais profundo, trazendo silêncio, harmonia e paz à sua mente. O subconsciente está sujeito à mente consciente e por isso é chamado de subconsciente ou subjetivo. Diferenças importantes e modos de operar. Você perceberá as principais diferenças com a seguinte imagem. A mente consciente é como o navegador ou capitão na ponte de comando de um navio. Ele dirige o navio e dá as ordens aos homens na casa de máquinas, os quais, por seu turno, controlam todas as caldeiras, instrumentos, manômetros, etc. Os homens na casa de máquinas não sabem para onde estão indo, apenas cumprem as ordens. Iriam de encontro às rochas se o homem na ponte de comando emitisse instruções defeituosas ou erradas, baseado em seus cálculos com a bússola, o sextante ou os outros instrumentos. Os homens na casa de máquinas obedecem-lhe porque ele está no comando e emite ordens que são automaticamente obedecidas. Os membros da tripulação não discutem com o comandante, limitam-se a executar suas ordens. O comandante é o senhor do navio e as suas determinações são sempre executadas. Da mesma forma, a sua mente consciente está em comando e é a senhora do seu navio, isto é, do seu corpo, meio ambiente e todos os assuntos que se relacionam com você. A mente subconsciente recebe as ordens que você lhe dá, baseada no que sua mente consciente acredita e aceita como verdadeiro. Quando você diz repetidamente aos outros que não é capaz de alguma coisa, a sua mente subconsciente aceita isso ao pé da letra e providencia para que você não consiga alcançar o que deseja. Enquanto você insistir em dizer que não posso ter esse carro, não posso fazer essa viagem à Europa, não posso ter esta casa, este casaco de pele ou esta capa de arminho, pode ter a certeza de que sua mente subconsciente seguirá suas ordens e você passará o resto da sua vida sem ter essas coisas. No último Natal, uma jovem e bela universitária viu uma atraente e dispendiosa bolsa de viagem na vitrine de uma loja. Ela estava de viagem para Buffalo, em Nova York, onde passaria os feriados. Já ia dizer: não posso ter essa bolsa, quando se lembrou de algo que eu dissera em uma das minhas conferências. Jamais determine uma declaração negativa. Inverta imediatamente e maravilhas acontecerão em sua vida. Mais tarde, naquele dia, Nina encontrou o noivo em um jantar de despedida. Ele chegou trazendo sob o braço de um pacote elegantemente embrulhado. Prendendo a respiração, ela o abriu. Ali estava a mesma bolsa de couro, a tiracolo, que ela vira e identificara como sua naquela manhã na vitrine da loja. Ela preenchera a mente com o pensamento de expectativa realizada. Em seguida passou a questão à mente mais profunda, que tem o poder de realizar. Mais tarde, contou-me ela, eu não tinha dinheiro para comprar aquela bolsa, e agora ela é minha. Aprendi onde arranjar dinheiro e todas as coisas que desejo, e é no tesouro da eternidade que existe em mim. Como o subconsciente dela respondeu. Há alguns meses recebi carta de uma mulher chamada Ruth, que já havia assistido a uma das minhas palestras. Escreveu ela: tenho 75 anos, sou viúva, com uma família grande. Eu vivia sozinha, com a pequena pensão da Previdência Social. Minha vida parecia estéril, sem lembranças. Lembrei-me então de sua palestra sobre os poderes da mente subconsciente. O senhor disse que ideias podiam ser gravadas na mente subconsciente por repetição, fé e expectativa. Isso poderia ser verdade? Resolvi experimentar. Nada tinha a perder.
Comecei a repetir com frequência, com toda a emoção que podia reunir. Eu sou querida, sou amada, sou bem casada, com um homem bondoso, carinhoso, espiritualizado, sinto-me segura e realizada. Continuei a fazer isso muitas vezes por dia, durante 2 semanas. Certo dia, em uma drogaria, fui apresentado a um farmacêutico aposentado. Descobri que ele era bondoso, compreensivo e muito religioso. Era a resposta perfeita à minha prece. 1 semana depois, ele me pediu em casamento. Atualmente estamos em lua de mel. Sei que a inteligência existente na minha mente subconsciente nos reuniu na ordem divina. Ruth descobriu que o tesouro estava dentro dela. No coração, a prece lhe parecia legítima, e por osmose, as afirmações penetraram na mente subconsciente, que é o meio criativo. No momento em que ela conseguiu corporificar subjetivamente o que queria, a mente subconsciente trouxe a resposta pela lei da atração. A mente mais profunda, repleta de sabedoria e inteligência, uniu-a ao novo marido na ordem divina. Pense mesmo no seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe vosso pensamento. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Ideias que vale a pena relembrar. 1. O tesouro está dentro de você. Olhe dentro de si à procura da resposta ao desejo de seu coração. 2. O grande segredo compartilhado pelos grandes homens de todas as épocas foi a capacidade que possuíam de entrar em contato com os poderes da mente subconsciente e liberá-los. Você pode fazer o mesmo. 3. A mente subconsciente tem solução para todos os problemas. Se você, antes de dormir, lhe sugere quer acordar às 6 horas, ela o acordará na hora exata. 4. A mente subconsciente é a construtora de seu corpo e pode curá-lo. Vá dormir todas as noites com a mesma ideia de saúde perfeita e o subconsciente, como servidor fiel, obedecerá. 5. Todo pensamento é uma causa e toda situação um efeito. 6. Se quer escrever um livro, uma peça de teatro maravilhosa, fazer uma palestra melhor para a plateia, grave carinhosamente e com emoção essa ideia no subconsciente, e ela responderá nessa conformidade. 7. Você, como comandante na ponte do navio, tem que dar as ordens certas, ou o navio pode naufragar. Da mesma maneira, você tem que dar as ordens certas, pensamentos e imagens, ao subconsciente, que o controla e governa todas as experiências. 8. Jamais use expressões como não tenho recursos para comprar isso, ou não posso fazer isso. A mente subconsciente pega você na palavra, providencia para que você não tenha o dinheiro ou a capacidade de fazer o que quer. Por isso afirme: posso fazer qualquer coisa, graças ao poder de minha mente subconsciente. 9. A lei da vida é a lei da crença. A crença é um pensamento em sua mente. Não acredite em coisas que o prejudicarão e machucarão. Acredite no poder do subconsciente, de curá-lo, inspirá-lo, fortalecê-lo, dar-lhe riqueza. Segundo for a sua crença, assim será para você. 10. Mude os pensamentos e mude o seu destino. Capítulo 2. Como a mente funciona. A mente é o que você possui de mais precioso. Embora esteja sempre com você, o acesso a seus poderes mais notáveis só será possível quando aprender a usá-los. Conforme vimos, ela se divide em 2 níveis: o consciente ou racional e o subconsciente ou irracional. Você raciocina com o primeiro, e tudo aquilo que pensa habitualmente vai para a mente consciente, que em seguida cria algo de acordo com a natureza de seus pensamentos. O subconsciente é a sede das emoções, é a mente criativa. Se pensar no bem, o bem se seguirá. Se pensar no mal, o resultado será o mal. É dessa maneira que a mente funciona. O ponto mais importante a lembrar é o seguinte:
Logo que aceita uma ideia, a mente subconsciente começa a colocá-la em prática. A surpreendente verdade é que a lei da mente subconsciente funciona tanto para as boas como para as más ideias. Essa lei, se aplicada de modo negativo, causa fracasso, frustração e infelicidade. Se, contudo, seus pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos, você goza de saúde perfeita, sucesso e prosperidade. Paz de espírito e corpo saudável são consequências inevitáveis. Logo que você começa a pensar e a sentir da maneira correta, tudo aquilo que você afirma mental e emocionalmente como verdade, o subconsciente aceita e materializa em sua experiência. Basta que o subconsciente aceite a ideia. Logo que isso acontece, a lei que o rege gerará a saúde, a paz e a prosperidade que você deseja. Dado o comando ou a decisão, o subconsciente reproduz fielmente a ideia que foi gravada nele. A lei da mente é a seguinte: a reação ou resposta que obtemos da mente subconsciente é determinada pela natureza do pensamento ou ideia que mantemos na mente consciente. Psicólogos e psiquiatras observaram que quando pensamentos são transmitidos ao subconsciente, são feitas gravações nas células cerebrais. No momento em que aceita uma ideia, o subconsciente atua para colocá-la imediatamente em prática, trabalhando por meio de associação de ideias. Utiliza todas as migalhas de conhecimento que você reuniu durante toda a vida para concretizar o seu objetivo e recorre ao poder, à energia e à sabedoria infinita que existe em você. Convoca todas as leis da natureza para realizar aquilo que você quer. Às vezes parece que traz uma solução imediata para os problemas. Em outras ocasiões, porém, ele talvez precise de dias, semanas ou mais tempo ainda. Não temos como saber que recursos ele mobilizará. É preciso ressaltar que não existem duas mentes distintas. Trata-se apenas de duas esferas de atividades dentro de uma única mente. Sua mente consciente é a mente racional, a área da mente que escolhe, faz decisões, por exemplo. Você escolhe os livros que deseja ler, a casa em que deseja morar, a companhia que deseja ter em sua vida. Você toma todas essas decisões com a mente consciente. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente da sua parte, seu coração é mantido automaticamente a funcionar e os processos de digestão, circulação e respiração processam-se normalmente, executados por seu controle consciente. O seu subconsciente aceita tudo o que lhe é impresso, ou aquilo em que você acredita conscientemente. Ele não especula sobre as coisas, como a sua mente consciente, e não lhe apresenta argumentos de controvérsia. A mente subconsciente é como a terra, que aceita qualquer espécie de semente, boa ou má. Os seus pensamentos são ativos e podem ser comparados a sementes. Pensamentos negativos e destrutivos continuam a fervilhar negativamente na sua mente subconsciente, e na devida ocasião virão à tona na experiência exterior que lhes corresponde. Lembre-se, a sua mente subconsciente não se preocupa em demonstrar se seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos, limitando-se a reagir de acordo com a natureza de seus pensamentos ou sugestões. Por exemplo, se você aceita algo como verdadeiro, mesmo que seja falso, na mente subconsciente, o aceitará como verdadeiro. Tratará de provocar os resultados que devem necessariamente seguir-se, porque você conscientemente aceitou o fato como verdadeiro. Experiências de psicólogos. Numerosas experiências realizadas por psicólogos e outros estudiosos em pessoas em estado hipnótico demonstraram que a mente subconsciente é incapaz de fazer seleções e comparações necessárias a um processo de raciocínio. Provaram também repetidamente que a mente subconsciente aceitará quaisquer sugestões, mesmo que sejam falsas. Tendo aceito uma sugestão qualquer, reage de acordo com a sua natureza. Para ilustrar essa submissão da mente subconsciente à sugestão, basta dizer que se um hipnotizador experiente sugere a um dos pacientes que ele é Napoleão Bonaparte, ou mesmo um cachorro ou um gato, o paciente agirá da mesma maneira como lhe foi sugerida, com a perfeição inimitável. Sua personalidade passa a ser outra naquele momento. Acredita ser realmente o que lhe foi sugerido. Um hipnotizador hábil
pode sugerir a um dos seus pacientes em estado hipnótico que suas costas estão coçando, a outro que o seu nariz está sangrando, a outro que é uma estátua de mármore e a outro que se está congelando porque a temperatura está abaixo de zero. Cada qual vai agir de acordo com a sugestão que lhe foi feita, totalmente alheio a tudo que lhe cerca e que não pertence ao universo formado por sua ideia. Esses exemplos simples retratam claramente a diferença entre a sua mente consciente, racional, e a sua mente subconsciente, que é impessoal, não seletiva e que aceita como verdade qualquer coisa que a mente consciente acredite ser verdade. Daí a importância de escolher pensamentos, ideias e premissas que favoreçam, curem, inspirem e encham sua alma de alegria. Os termos mente objetiva e subjetiva esclarecidos. Algumas vezes fala-se da mente subconsciente como a mente objetiva, porque ela lida com objetos do mundo exterior. A mente objetiva toma conhecimento do mundo objetivo. Os seus meios de observação são os 5 sentidos físicos. A mente objetiva é o seu guia e diretor nos contatos com o meio ambiente. Você adquire conhecimentos através dos 5 sentidos. A sua mente objetiva aprende através da observação, da experiência e da educação. Como eu já ressaltei antes, a maior função da mente objetiva é a do raciocínio. Suponha que você é um dos milhares de turistas que anualmente vão a Los Angeles. Você chegaria à conclusão de que é uma bela cidade, baseando-se em sua observação dos parques, dos lindos jardins, dos edifícios imponentes e das atraentes residências. É assim o funcionamento da sua mente objetiva. Por outro lado, fala-se frequentemente da mente subconsciente como a mente subjetiva. A mente subjetiva toma conhecimento do meio ambiente por caminhos independentes dos 5 sentidos. A mente subjetiva aprende por intuição, a sede das suas emoções e o depósito da sua memória. A mente subjetiva realiza suas funções mais importantes quando os sentidos objetivos estão momentaneamente paralisados. Em suma, é aquela inteligência e acuidade que se torna manifestas quando a mente objetiva está parada ou em estado de sonolência. A sua mente subjetiva enxerga sem a utilização dos órgãos naturais da visão. Possui a capacidade de clarividência e clareaudiência. Pode deixar o corpo e viajar para terras distantes, trazer de volta informações, geralmente exatas. Através de sua mente subjetiva, você pode ler o pensamento dos outros, ler o conteúdo de envelopes fechados e saber o que existe dentro de cofres fortes. A sua mente subjetiva possui a habilidade de aprender os pensamentos dos outros sem a utilização dos meios comuns, objetivos de comunicação. Da maior importância que compreendamos a interação das mentes objetiva e subjetiva, a fim de aprender a verdadeira arte da oração. O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. A mente consciente não pode argumentar. Portanto, se você lhe der sugestões erradas, elas aceitará como verdadeiras e procederá para que se transformem em condicionamentos, experiências e ocorrências. Todas as coisas que lhe aconteceram até hoje se basearam em pensamentos impressos em sua mente subconsciente, por meio da fé. Se você transmitiu conceitos errôneos ao seu subconsciente, o método certo de superá-los é pela constante repetição de pensamentos construtivos e harmoniosos. O seu subconsciente vai aceitá-los, formando assim hábitos novos e saudáveis de pensamento e vida, pois o subconsciente é a sede do hábito. O pensamento normal da sua mente consciente cria marcas profundas na mente subconsciente. Isso lhe é bastante favorável. Se seus hábitos atuais são harmoniosos, construtivos e de paz. Se você se entregou ao medo, à angústia, a outras formas destrutivas de pensar, o remédio é reconhecer a sua onipotência, a onipotência da sua mente subconsciente e determinar que lhe venham a liberdade, a felicidade e a saúde perfeita. Sua mente subconsciente, sendo criadora e de origem divina,
tratará de proporcionar a liberdade e a felicidade que você tão sabiamente lhe determinou. O tremendo poder da sugestão. Agora, você já deve estar compreendendo que a sua mente consciente é a sentinela do portão, sendo a sua função principal proteger a mente subconsciente de falsas impressões. Deve também estar consciente que uma das leis básicas da mente, a mente subconsciente, é submissa a qualquer sugestão. Como você já sabe, a mente subconsciente não faz comparações nem contrastes, não raciocina, nem pensa as coisas por si própria. Essa última função pertence à sua mente consciente. Limita-se a reagir à impressão que lhe são dadas pela mente consciente. Não demonstra preferência por nenhum caminho a seguir. O caso agora a ser narrado é um exemplo clássico do tremendo poder da sugestão. Imagine que você se aproxima de um passageiro de olhar tímido a bordo de um navio e lhe diz algo nesse estilo, abre aspas. Você parece muito doente. Como está pálido. Estou certo de que você vai enjoar. Olha, deixe-me ajudá-lo a ir até o seu camarote. Fecha aspas. O passageiro fica pálido. A sugestão de enjoo associa-se imediatamente com seus próprios receios e pressentimentos. Ele aceita a sua ajuda para ir até o seu camarote e lá a sua sugestão negativa, que foi aceita, se transforma em realidade. Reações diferentes à mesma sugestão. É exato que pessoas diferentes reagirão de maneiras diferentes à mesma sugestão, por causa dos seus condicionamentos ou crenças subconscientes. Por exemplo, se você se dirige a um marinheiro do navio e lhe diz em tom de simpatia: meu caro amigo, você parece muito doente, não estaria passando mal? Tem a impressão de que você vai enjoar. De acordo com o seu temperamento, o marinheiro vai rir da sua piada ou vai ficar levemente irritado. Neste exemplo, a sua sugestão é para ouvidos surdos, pois ela se associa na mente do marinheiro como a sua própria imunidade ao enjoo. Portanto, não há medo nem preocupação e sim confiança em si próprio. O dicionário informa que sugestão é o ato ou estado de colocar alguma coisa na mente de alguém. O processo mental pelo qual o pensamento ou ideia que se sugeriu é recebido, aceito e posto em ação. Você deve sempre lembrar-se de que uma sugestão não pode impor à mente subconsciente algo que esteja contra a vontade da mente consciente. Em outras palavras, sua mente consciente possui o poder de rejeitar a sugestão dada. No caso do marinheiro, por exemplo, ele não tinha medo de enjoo. Convencera-se a si próprio da sua imunidade, e a sugestão negativa não tivera o poder de transmitir-lhe medo. A sugestão a outro passageiro, no entanto, trouxe à tona o seu medo latente do enjoo. Cada um de nós possui os seus próprios medos interiores, crenças e opiniões. E essas premissas interiores regem e governam as nossas vidas. Uma sugestão não possui nenhum poder intrínseco e de nada é capaz enquanto você não aceita mentalmente. Isso faz com que os seus poderes subconscientes fluam num caminho limitado e restrito, de acordo com a natureza da sugestão. Como a autossugestão elimina o medo. O termo autossugestão implica sugerir algo definido e específico a si mesmo, tal como qualquer ferramenta. Se usada erroneamente, pode causar dano. Corretamente, pode ser de enorme utilidade. Janet era uma jovem e talentosa cantora. Foi convidada para fazer um teste de voz para um papel importante numa ópera. Queria desesperadamente fazer o teste, mas se sentia também muito apreensiva. 3 vezes antes, quando cantara para os diretores, não se saíra bem. A razão, medo do fracasso. Embora possuísse uma voz maravilhosa, costumava dizer a si mesma: quando chegar a hora de eu cantar, vou ser horrível. Nunca vou conseguir o papel. Eles não vão gostar de mim. E vão se perguntar como tive coragem de me submeter ao teste. Sei que vai ser um fracasso. A mente subconsciente dela aceitou essas autossugestões negativas como se fossem um pedido e passou a dar-lhes realidade e fazer com que isso acontecesse. A causa
era uma autossugestão involuntária. Os seus medos haviam se transformado em pensamentos carregados de emoção, profundos, que por seu turno se tornaram realidade. A jovem cantora, no entanto, conseguiu superar a força das autossugestões negativas e fez isso combatendo-as com autossugestões positivas. O que fez foi o seguinte: 3 vezes ao dia trancava-se em um quarto silencioso, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava e fechava os olhos. Tanto quanto podia, aquietava corpo e mente. A inércia física facilita a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. A fim de combater a sugestão de medo, repetia para si mesma: eu canto maravilhosamente bem. Sou equilibrada, serena, confiante e calma. Em todas as ocasiões em que se sentava para fazer exercício, repetia lenta, tranquilamente, com confiança essa afirmação de 5 a 10 vezes. Fazia 3 sessões iguais durante o dia e uma imediatamente antes de deitar-se. Após uma semana, sentiu-se inteiramente equilibrada e confiante. Ao chegar ao dia do teste, saiu-se maravilhosamente bem e foi escolhida para integrar o elenco. Como ela recuperou a memória? Uma mulher de 75 anos sempre se orgulhara de possuir boa memória. Como todo mundo, esquecia-se de vez em quando de uma coisa ou outra, mas não se importava com isso. Enquanto envelhecia, porém, começou a notar essas ocorrências e preocupou-se. Cada vez que esquecia alguma coisa, dizia a si mesmo: devo estar perdendo a memória por causa da idade. Como resultado da sugestão negativa, esquecia cada vez mais nomes e fatos. Ela chegou à beira do desespero, mas por sorte deu-se conta de que, como estava prejudicando a si mesma, resolveu inverter o processo. Em todas as ocasiões em que sentia a sensação de pensar estou perdendo a memória, ou era tentada por isso, parava. Mais do que isso, deliberadamente invertia o processo. Várias vezes por dia praticava autossugestão positiva induzida. Da seguinte maneira: de hoje em diante, minha memória vai melhorar de todas as maneiras. Sempre me lembrarei de tudo o que precisar saber, em cada momento do tempo, e ponto no espaço. As impressões que receber serão claras e definidas. Eu as reterei automática e facilmente. Tudo que eu quiser recordar acudirá imediatamente, na forma correta à minha mente. Todos os dias estou melhorando rapidamente. Antes de muito tempo, minha memória será melhor do que eu já fui. 3 semanas depois, a memória voltou ao normal. Como ele dominou um temperamento insuportável. Fui consultado por um homem cujo casamento e carreira estava enfrentando sérios problemas. O problema de Hugh era irritabilidade e mau humor constantes. Ele mesmo estava preocupado com isso, mas se alguém queria discutir o assunto, Hugh explodia de raiva. Constantemente dizia a si mesmo que o estavam provocando e que tinha de se defender. Para contrabalançar a autossugestão negativa, sugeri que empregasse a positiva. Várias vezes por dia pela manhã, ao meio-dia e antes de deitar-se à noite, ele devia repetir para si mesmo: de agora em diante, eu me tornarei mais bem-humorado. Alegria, felicidade, boa disposição estão se tornando os meus estados mentais normais. Todos os dias estou me tornando cada vez mais digno de estima e de compreensão. Serei o centro de alegria e boa vontade para todos à minha volta, contagiando-os com minha animação. Esse estado de espírito alegre, feliz, animado está se tornando agora o meu estado de mente normal natural. E sou grato por isso. 1 mês depois, a esposa e colegas de trabalho diziam que era muito mais fácil conviver com ele. Alguns comentários sobre a heterossugestão. O termo heterossugestão significa sugestão que parte de outra pessoa. Em todas as eras, em todas as partes do mundo, o poder da sugestão desempenhou um papel dominante na vida e no pensamento da humanidade. Credos políticos, crenças religiosas, costumes sociais floresceram e perpetuaram-se graças ao poder da heterossugestão.
A sugestão pode ser usada como instrumento para autodisciplina e autocontrole, mas também para assumir o comando sobre outras pessoas que não aprenderam nem compreenderam as leis da mente. Em sua forma construtiva, a sugestão é maravilhosa, magnífica. No aspecto negativo, constitui uma das formas mais destrutivas dos padrões de resposta da mente. Seus resultados podem ser interminável sofrimento, fracasso, miséria, doença e calamidades. Você já aceitou qualquer uma dessas? Desde o dia em que nascemos, somos bombardeados com sugestões negativas. Sem saber como combatê-las, as aceitamos inconscientemente e lhe damos espaço em nossa vida. Vejamos alguns exemplos delas. Você não pode. Você jamais chegará a ser alguém. Você não deve. Você vai fracassar. Você não tem a menor chance. Você está inteiramente errado. Não adianta. Não é o que você conhece, mas quem você conhece. O mundo está se tornando cada vez pior. O que é que adianta? Ninguém se importa. É besteira dar murro em ponta de faca. Você é velho demais. As coisas estão indo de mal a pior. A vida é uma canseira interminável. Amor é coisa para passarinhos. Você simplesmente não pode vencer. Cuidado ou vai pegar uma doença horrível. Não se pode confiar em ninguém. Aceitando heterossugestão desse tipo, você colabora para torná-la realidade. Quando criança, você recebia facilmente sugestões das pessoas que lhe eram importantes. Não sabia o que fazer. A mente, tanto a consciente quanto a subconsciente, era um mistério sobre o qual você nem pensava. Como adulto, porém, você tem a capacidade de fazer opções. Pode usar autossugestão construtiva, que é uma terapia de recondicionamento para mudar gravações feitas no passado em você. O primeiro passo consiste em reconhecer a heterossugestão que lhe é feita. Sem exame, ela pode criar padrões de comportamento que o levam a fracassar na vida pessoal e social. A autossugestão construtiva pode liberá-lo da massa de condicionamento verbal negativo, que de outra maneira poderia deformar-lhe o padrão de vida, tornando difícil ou mesmo impossível o desenvolvimento de bons hábitos. Você pode neutralizar as sugestões negativas. Folheie o jornal qualquer dia desses e poderá ler dezenas de notícias que poderão semear as sementes da inutilidade do medo, da preocupação, da angústia, da ruína iminente. Se aceitos por você, esses pensamentos de medo poderão causar-lhe a perda da vontade de viver. Sabendo que pode rejeitar todas essas sugestões negativas, dando à sua mente subconsciente autossugestão construtiva. Você pode neutralizar todas essas ideias negativas. Por isso, verifique regularmente as sugestões negativas que as outras pessoas poderão ter lhe feito. Você não tem que ser influenciado pela heterossugestão negativa. Todos nós sofremos dela em nossa infância e juventude. Se você olhar para trás, pode facilmente recordar como seus pais, amigos, parentes, professores e companheiros contribuíram para uma campanha de sugestões negativas. Estude as coisas que lhe são ditas e descobrirá que muitas sugestões negativas vieram sob a forma de propaganda. O objetivo da maior parte do que se disse foi controlá-lo ou instilar-lhe medo. Esse processo de heterossugestão executa-se em cada casa, escritório, fábrica e clube. Você descobrirá que muitas dessas sugestões têm o propósito de fazê-lo sentir, pensar e agir como os outros querem e de maneira que lhes é mais vantajosa. Como a sugestão matou um homem? Eis aqui um exemplo de heterossugestão. Um parente meu foi a um vidente de bola de cristal na Índia e esse lhe disse que seu coração era ruim e que morreria na próxima lua nova. Ele começou a contar a todos os membros da família a predição, preparando inclusive seu testamento. Essa poderosa sugestão entrou em seu subconsciente porque ele a aceitou inteiramente. Meu parente contou-me também que o vidente era considerado como possuidor de estranhos poderes ocultos e achava que podia fazer o mal ou bem às outras pessoas. Ele morreu, como fora previsto, sem saber que era a causa da sua própria morte.
Acredito que muitos de nós já ouviram contar semelhantes histórias estúpidas, ridículas, supersticiosas. Vejamos agora o que aconteceu. À luz do nosso conhecimento, de maneira pela qual funciona o subconsciente, o que quer que a mente consciente e racional do homem acredite, a mente subconsciente aceitará e agirá de acordo. Meu parente era feliz, gozava de boa saúde, era um homem forte e vigoroso quando foi visitar o adivinho. Este lhe deu uma sugestão bastante negativa, que ele aceitou. Ficou aterrorizado e frequentemente pensava no ato de que ia morrer, na próxima lua nova. Contou a todo mundo o caso, preparou-se para o fim. Essa ideia tomou conta da sua mente, tendo como causa o seu próprio pensamento. Ele provocou a sua própria morte, ou melhor, a destruição do corpo material, com o seu medo e a expectativa do fim. O adivinho que previra sua morte não tinha mais poder que as pedras e os gravetos dos campos. A sua sugestão não tinha o poder de criar nem provocar o fim que indicava. Se meu parente conhecesse as leis da mente, teria rejeitado inteiramente a sugestão negativa e se recusaria a dar qualquer atenção maior às palavras do adivinho. Sabendo no fundo de si próprio que era governado e controlado por seus próprios pensamentos e sentimentos, como flechas de latas atiradas contra um navio de guerra, a profecia poderia ser completamente neutralizada e dissipada sem que advisse mal algum. As sugestões que os outros lhe fazem não têm poder nenhum sobre você, a não ser o poder que você próprio lhes dá, através dos seus pensamentos. Você tem que dar o seu consentimento mental, tem de nutrir o pensamento. Só então ele se torna seu pensamento e você começa a pensá-lo. Lembre-se, você tem a capacidade de escolha. Escolha a vida, escolha o amor, escolha a saúde. O poder de uma premissa. Sua mente funciona como um silogismo. Isso significa que qualquer premissa maior que sua mente consciente aceita como verdadeira determina a conclusão a que o seu subconsciente chegará. No que diz respeito a qualquer problema ou qualquer questão particular que você tem em mente, se sua premissa é verdadeira, a conclusão deve ser verdadeira. Como nesse seguinte exemplo: toda virtude é louvável, a bondade é uma virtude, logo a bondade é louvável. Outro exemplo é o seguinte: todas as coisas fabricadas se transformam e desaparecem. As pirâmides do Egito são coisas fabricadas. Logo, as pirâmides algum dia desaparecerão. A primeira afirmação é conhecida como a premissa maior e a conclusão certa deve necessariamente seguir a premissa certa. Um professor universitário que assistiu a uma das minhas conferências sobre a ciência da mente em maio de 62, no Town Hall em Nova York, disse-me: tudo em minha vida está em desordem. Perdi minha saúde, dinheiro e amigos. Tudo o que faço sai errado. Eu expliquei-lhe que devia estabelecer uma premissa maior em seu pensamento, segundo a qual a inteligência infinita da sua mente subconsciente o estava guiando, dirigindo e fazendo com que prosperasse espiritual, mental e materialmente. Depois, sua mente subconsciente iria automaticamente dirigi-lo sabiamente em seus investimentos e decisões, curando também o seu corpo, desenvolvendo-lhe a paz de espírito e a tranquilidade. O professor formulou um quadro global de como desejava que sua vida fosse, sendo esta sua premissa maior. A infinita inteligência me dirige e me guia em todos os meus caminhos. A saúde perfeita é minha. E a lei da harmonia opera em minha mente e em meu corpo. Beleza, amor, paz e abundância são coisas que me pertencem. O princípio da ação correta e a ordem divina governam a minha vida inteira. Sei que a premissa maior se baseia nas verdades eternas da vida. E sinto e creio que meu subconsciente reage de acordo com o pensamento da minha mente consciente. Depois, o professor me escreveu dizendo:
Repetir essas afirmações devagar, com calma e sentimento, várias vezes por dia, sabendo que elas estavam mergulhando profundamente em meu subconsciente e que os resultados logo viriam. Sou profundamente grato pela entrevista que me concedeu e gostaria de acrescentar que todos os setores da minha vida estão mudando para melhor. Isto realmente funciona. O subconsciente é incapaz de argumentar. Sua mente subconsciente é cheia de sabedoria e conhece as respostas de todas as questões. Ela não argumenta nem discute com você. Ela não diz, você não deve me dar essa impressão, por exemplo. Quando você diz, não posso fazer, estou muito velho, não posso cumprir essa obrigação, nasci do lado errado da cerca, não conheço o político certo, enfim. Com essas frases, você impregna a sua mente subconsciente de pensamentos negativos e ela reage de acordo com eles. Na verdade, você assim impede o seu próprio bem, trazendo em consequência frustração e limitações à sua vida. Quando você cria obstáculos, impedimentos e dilações em sua mente consciente, está negando a sabedoria e a inteligência da sua mente. Você está, na verdade, reconhecendo que o seu subconsciente é incapaz de resolver o seu problema. Isso conduz a uma congestão mental e emocional, seguida por doença e tendências neuróticas. Para realizar o seu desejo e superar sua frustração, afirme vigorosamente várias vezes por dia. A inteligência infinita que me deu este desejo dirige, guia e revela o plano perfeito para a execução do meu desejo. Sinto que a sabedoria profunda do meu subconsciente já está reagindo. E o que eu sinto e anseio lá dentro é expresso externamente. Há equilíbrio, harmonia e serenidade. Se você diz que não há saída, estou perdido, não sei como sair desse dilema, estou inteiramente bloqueado, não terá resposta nem reação do seu subconsciente para resolver o seu problema. Se deseja que o subconsciente trabalhe para você, faça-lhe o pedido certo e obtenha a sua cooperação. Aliás, o subconsciente está permanentemente trabalhando para você, nesse minuto mesmo. É ele que está controlando as batidas do seu coração, a sua respiração. É ele que cura um corte no seu dedo. A tendência do mesmo é para a vida, procurando sempre tomar conta de você e protegê-lo contra tudo. O seu subconsciente possui uma mente própria, mas aceita seus padrões de pensamento e imagens mentais. Quando você procura a solução para um problema, o seu subconsciente responderá, mas espera que você chegue a uma decisão e a um julgamento correto em sua mente consciente. Você deve reconhecer que a resposta está em seu subconsciente. Contudo, se você diz que não creio que haja uma solução, estou enrolado e confuso porque não consigo encontrar uma resposta, você está neutralizando a sua oração, como um soldado que marca passo, mas não chega a lugar nenhum. Para as engrenagens da sua mente, descontraia-se, desligue-se de tudo e em sossego afirme: meu subconsciente conhece a solução. Agora mesmo está me respondendo. Agradeço porque eu sei que a sua infinita inteligência do meu subconsciente conhece todas as coisas e está me revelando a solução exata agora mesmo. Minha fé verdadeira está agora libertando a majestade e a glória da minha mente subconsciente. Regozijo-me de que assim seja. Pontos importantes a serem lembrados nesse capítulo. Primeiro, pense no bem e o bem se seguirá. Pense no mal, o mal se seguirá. Você é aquilo que pensa no decorrer de todos os seus dias. 2. O seu subconsciente não discute com você. Aceita o que sua mente consciente determina. Embora possa ser verdade, nunca diga que isso está além das minhas posses. Procure um pensamento melhor e afirme que comprarei isso. Prometo a mim mesmo. 3. Você tem o poder de escolher. Escolha saúde e felicidade. Você pode escolher a cordialidade ou preferir ser antipático. Escolha ser prestativo, alegre, cordial e simpático, que o mundo vai lhe corresponder.
Esta é a melhor maneira de desenvolver uma personalidade admirável. 4. A sua mente consciente é a sentinela do portão. Tem como principal função proteger o subconsciente das impressões falsas. Procure acreditar que algo de bom vai acontecer e está acontecendo agora mesmo. O seu maior poder é a sua capacidade de escolha. Escolha a felicidade e a abundância. As sugestões e afirmações de outros não têm poder para prejudicá-lo. O único poder é a ação do seu próprio pensamento. Você pode escolher a rejeição dos pensamentos e as afirmações dos outros. Você tem o poder de escolher como vai reagir. 6. Tome cuidado com o que você diz. Você terá que dar conta de cada palavra irresponsável. Por isso, nunca diga: vou fracassar, perderei meu emprego, não posso pagar o aluguel. O seu subconsciente não sabe distinguir uma pilhéria. Faz com que todas essas coisas se tornem verdades. 7. Sua mente não é voltada para o mal. Nenhuma força da natureza o é. Tudo depende de como você usa os poderes da natureza. Use sua mente para fazer felizes, beneficiar e inspirar todas as pessoas ao redor de você. 8. Nunca diga que você não pode fazer alguma coisa. Supere o seu temor, substituindo-o pela seguinte afirmação: posso fazer todas as coisas, através do poder da minha mente subconsciente. 9. Comece a pensar do ponto de vista das eternas verdades e princípios da vida, e não do ponto de vista do medo, da ignorância e da superstição. Não deixe que os outros pensem em você. Escolha os seus próprios pensamentos e tome as suas próprias decisões. 10. Você é o capitão da sua alma subconsciente e o senhor do seu destino. Lembre-se, você tem a capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha o amor, escolha a saúde, escolha a felicidade. 11. O que quer que sua mente subconsciente acredite ser verdade, seu subconsciente aceitará e fará com que se transforme em verdade mesmo. Acredite na boa fortuna, na orientação divina, na ação correta e em todas as bênçãos da vida.